Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, o tema de hoje, venda de títulos em massa. O que será que está acontecendo com a China, com o Japão, países super relevantes? Nesse caso, principalmente com a China. Vamos entender um pouco mais, porque essa venda de títulos é do governo americano. Então, pessoal, isso é grande relevância. Tem uma relevância porque mostra um caso geopoliticamente que a gente vai explicar nesse vídeo. Vocês gostam de geopolítica? Querem entender todos os movimentos geopolíticos, econômicos, financeiros e tudo que eles estão relacionados, direto ou indiretamente? Se inscreva aqui nesse canal. Você vai ficar por dentro das notícias e sempre serem muito bem informados. Pessoal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se vocês gostarem do vídeo, compartilha. Isso ajuda demais o algoritmo mostrar que o vídeo tem relevância. Conto com todos vocês. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, a venda de títulos em massa. Vamos para a notícia da Bloomberg especial. Vamos lá? Vou passar para vocês aqui já direto, que aí a gente já tem como ir conversando melhor. Vamos lá, pessoal. Aqui é a Bloomberg, tá? Então vamos lá. Como a China passou de líder a terceiro país com mais títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Novos dados referentes a março, antes das tarifas mais agressivas de Trump, revelam que a potência asiática foi superada pelo Reino Unido entre os detentores do TIRS, ou seja, as dívidas americanas, em movimento conduzido gradualmente nos últimos anos. Isso daí seria os papéis de dívida, tá, pessoal? Você compra os papéis de dívida americano, automaticamente é você comprar o dólar, você compra o papel de dívida. Isso vale para países, para empresas em geral. Bloomberg, a China segue reduzindo suas participações em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, enquanto o Reino Unido a substitui como o segundo maior detentor de tais ativos estratégicos no exterior, revelaram novos dados oficiais. O mês de março, que precedeu a turbulência de abril no mercado de títulos do Tesouro Americano, registrou um segundo salto consecutivo nas compras estrangeiras, para um novo recorde de alta. Também precedeu, obviamente, um novo downgrade na nota de crédito soberano do país, desta vez pela Moody's. Vamos explicar um pouco mais sobre isso daqui, pessoal. O que está acontecendo? A gente tem que entender o seguinte. A Moody's é um sistema que avalia a nota de um país para investidores. Ou seja, vamos supondo que você, aí em casa, você que está me assistindo, vai fazer um investimento nos Estados Unidos. Vai comprar o papéis de dívida americano, que seria para nós aqui o títulos do Tesouro. Tesouro, aí nós temos aí o Tesouro pré-fixado, fixado, a longo prazo, curto prazo e assim por diante. Mas é a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Só que o maior detentor desse papéis de dívida era a China, depois o Japão. Ainda é o segundo. O Japão agora, de segundo, ele passou a primeiro colocado. Porém, essa agência Moody's é o sistema que o quê? Ele avalia o risco de nota de crédito de todos os países, ou seja, de um calote fiscal. Vamos supondo, você vai fazer um investimento lá. Então você pega essas agências, como no caso a Moody's, e vai avaliar quais países tecnicamente são os mais seguros de acordo com a avaliação deles para investimentos. Os Estados Unidos detinham AAA, que seria a maior classificação, como um país mais seguro. Agora caiu. Ele está AA1, ou seja, ele não tem mais o que ele tinha, esse título que ele tinha. Porém, isso demonstra, porque não é a primeira agência, ele demonstra uma fragilidade econômica devido ao risco fiscal. Por quê? Porque eles não estão conseguindo diminuir a dívida americana. A dívida americana já está ultrapassando os seus 37 trilhões de dólares, algo fenomenal, nunca visto antes. É uma dívida praticamente impagável e tudo que eles tentaram fazer até agora de diminuir os gastos públicos, por mais que eles tenham diminuído, de certa forma, uma parte, eles ainda estão gastando muito mais do que eles estão ganhando.
Isso que eles diminuíram, pessoal, não é que eles diminuíram a dívida. Eles estão gastando um pouco menos do que gastavam antes, porém o gasto deles ainda é superior ao ganho. É a mesma coisa você aí em casa. Você tem um salário, seja ele qual for, vamos supondo aqui R$ 5.000. E todo mês você gasta R$ 5.500. Enquanto você tiver como imprimir papel de dívida, vender títulos, que seria essa dívida para pagar depois, que seria a dívida americana ou os títulos americanos, você vai emitindo títulos, emitindo dívida, emitindo títulos, que é a mesma coisa. O que, que acontece depois de um tempo? Chega uma hora que você não vai conseguir pagar. Por quê? Quem comprou papel de títulos, as dívidas americanas, você atrelou o quê? A um pagamento de juros. É a mesma coisa que ocorre aqui no Brasil. Um exemplo, você foi lá, fez um título, comprou um título do governo para receber daqui a um ano. Esse título, lá, a taxa de juros deve estar avaliado em torno de 4%, 5% ao ano. Então, vamos supondo que você fez esse daí a 2% ao ano. Um exemplo. Esses 2% você vai investir, você investiu R$ 100.000. Você vai pegar os 100 mil mais os 2% que é de rendimento por você ter comprado essa dívida americana, emprestado esse dinheiro ao governo americano. Só que chega uma hora que ele não pode, não adianta ele ficar imprimindo, gerando título, gerando dívida, que ela se torna uma hora impagável. Você não consegue nem mesmo custear a sua dívida, o que dá o famoso calote fiscal. Então, devido a esse risco, que o governo americano até agora não conseguiu atingir o objetivo, é claro, pessoal, tem culpa do Trump? Também tem, porque ele também já foi presidente. Mas isso é de governos também muito anteriores, inclusive o dele. Porém, é uma dívida que ela está subindo cada vez mais. E o governo americano não está conseguindo pagar. Agora, por que a China, que era o maior detentor, está vendendo? Exatamente por isso. Porque quanto mais dívida do governo americano você tiver, um caso de risco de calote fiscal, você que detém a maior parte da dívida, você não vai receber. É a mesma coisa. Então, devido a esse risco, esse potencial futuro de não recebimento, os países estão começando a se desfazer da sua dívida, sendo eles China, em primeiro lugar, e o Japão, que apesar dele ainda detém o maior número de dívidas do governo americano hoje, de títulos americanos, ele também está se desfazendo em massa dos seus títulos, mostrando que os Estados Unidos, economicamente, não tem mais a força, nem só economicamente, mas geopoliticamente, que ele detinha antes. Isso mostra detalhes. Isso é muito, muito grave para o governo americano, porque toda aquela segurança que o governo americano passava para os investidores e para o mundo de uma maneira geral, geopoliticamente, militarmente, em todos os sentidos, demonstra uma fragilidade muito grande. É nos detalhes que a gente pega. E é aí que está. Hoje, o que tem mais dívidas do título americano é Japão, agora Reino Unido e terceiro a China. Agora, por quanto tempo? Não sabemos, porque a China continua se desfazendo e o Japão também está se desfazendo. Agora, quem está tentando uma maior negociação com os Estados Unidos, a tendência é continuar comprando esse papel de títulos. Agora, isso é muito grave, porque tem um outro fator também, pessoal. Quando você detém todos aqueles papéis, aqueles ativos que você vai receber, você corre o risco de sanção também, que é o que a gente viu com a Rússia. Por quê? Você comprando os títulos de certos países, como Europa e dos Estados Unidos, teve a guerra lá, Rússia e Ucrânia. O que eles fizeram? Bloquear os ativos russos, que hoje estão em cerca de 300 bilhões de dólares. Nesse caso, também uma parte em euro. Isso é um valor astronômico. Então, só de juros, eles estão mandando para a Ucrânia para financiar o conflito dos títulos do governo russo. Então, vendo isso, a China também teve um sinal de alerta. E os outros países também, porque mostra uma insegurança fiscal. A partir do momento que você investiu lá, você não está em atrito direto com aquela nação. E mesmo assim, ela bloqueia os seus ativos para poder repassar para o seu adversário, seja ele economicamente ou militarmente,
Isso é um risco grave, é um verdadeiro tiro no pé, financeiramente falando. Porque você demonstra para os investidores daquele país, empresas, outras nações e a própria pessoa física que ali é um risco. Imagina só ter algum conflito, um exemplo aqui com o Brasil. Não militarmente, mas economicamente. Porque o Brasil faz muitas relações com a China. Ah, então vamos sancionar o Brasil. E você tem investimento nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, imagina bloquear você, sendo que você nada tem a ver com esse conflito, com essa disputa econômica. E aí, como você fica? Aquele ativo, aquele investimento fica bloqueado, você não pode mexer, e tudo que estaria de rendimento, eles repassam ou eles deixam bloqueado. Ou seja, você tem o dinheiro no papel ou simplesmente nos dados, porque realmente ele fica bloqueado. Isso é muito grave. E essa venda de títulos também simboliza isso, a saída dessas garras do governo americano. Porque a partir do momento que a China vai se desfazendo das suas dívidas, dos seus papéis de títulos, automaticamente os Estados Unidos perde esse poder de sancionar ou de bloquear num possível conflito ou se tiver de interesse deles. Isso perde autonomia. Tanto é que os países se desdolarizando, isso também perde a grande relevância, que é o que a China e os países dos BRICS principalmente estão buscando hoje. Lógico, não deixar de trabalhar com dólar, mas sim diminuir a sua dependência para evitar e até mesmo aumentar a sua soberania econômica e financeira. Vocês gostam desses assuntos, pessoal? Vocês gostam de geopolítica e querem entender todos os meandros que estão ali correlatos a esse fato? Não só financeiramente, geopoliticamente e economicamente, para você ficar muito bem informado? Então já sabe, se inscreva em nosso canal, vem fazer parte da comunidade Acorda com o Rubens Henrique. Espero todos vocês aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço!